Claro que durante a pandemia o fluxo de pessoas entre países diminuiu extremamente, para não dizer que parou de vez. Mas em situações normais do mundo, ou seja, sem essa loucura que aconteceu e ainda está acontecendo, a quantidade de pessoas viajando de um país para outro é gigante. E acontece que uma parte dessas pessoas, ao conhecer outro país, acaba pensando: e se eu morasse por aqui? Creio que seria melhor para mim e eu teria mais oportunidades. Sem falar na qualidade de vida, que eu acredito ser melhor aqui do que no meu próprio país. Mas claro que não é só quem conhece um país que toma a decisão de tentar se mudar para ele. É o caso da maioria das pessoas que acompanham o meu canal. Mesmo sem nunca terem estado no Canadá, enxergam o país como uma opção melhor do que o país em que estão agora. Mas será que o Canadá é o país que mais aceita imigrantes no mundo? Bom, falando em números de novos residentes permanentes, não está nem entre os 3 primeiros. Porém, o Canadá é o primeiro lugar em um tema muito mais importante na vida de novos imigrantes. E neste vídeo aqui, nós vamos descobrir que tema é esse. Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mete Gazola, o canal mais claro e direto do YouTube. Já vai deixando o teu like aí no vídeo e se ainda não é inscrito, bom, tomara que você esteja bem feliz no país em que você está, já que não tem interesse em acompanhar boas informações sobre o processo de morar e trabalhar no Canadá, né? Hoje eu estou trazendo 2 artigos, um de 2019 e outro de 2020, sobre os países que mais aceitam imigrantes no mundo, em número de imigrantes e no principal, no meu ponto de vista, na aceitação de novos imigrantes por parte da população local. Os links para as fontes estão aí na descrição do vídeo. Primeiramente, vamos falar dos 10 países que mais aceitam imigrantes por número de novos residentes permanentes. O número 10 da lista é a Suécia, que no último ano levado em consideração pelo estudo, aceitou 132 mil novos residentes permanentes. Teve uma queda de 15% do ano anterior, mas ainda assim é um número bastante expressivo. O número 9 da lista é a Holanda, que aceitou 141 mil novos residentes permanentes. 2% a mais do que o ano anterior. O número 8 da lista é a Itália. O país aceitou quase 217 mil novos residentes permanentes. Também 2% de aumento em comparação ao ano anterior. O número 7 da lista é a Austrália, um país que eu sei que muitos aqui também já pensaram em considerar. Eu, pelo menos, já pensei. O país aceitou 218 mil novos imigrantes, uma queda de 4% em relação ao ano anterior do dado considerado. O número 6 da lista é a França, que aceitou quase 259 mil novos imigrantes no ano considerado pelo estudo, o mesmo número de que no ano anterior. E chegamos ao número 5. Alguém sabe quem é? Sim, o Canadá. O estudo que estamos usando como fonte é de 2019 e os dados analisados são de 2017, ano em que o país aceitou 286 mil novos imigrantes. Porém, vocês já viram no meu último vídeo que este número aumentou consideravelmente em 2018 e 2019, que com certeza levaria o país para a 4ª ou até 3ª posição da lista. Mas nesse meu último vídeo eu falei sobre o que houve este ano, uma queda de 64% no número de imigrantes aceitos. Vamos ver o que os estudos pós-pandemia irão apontar em relação à imigração em todos os países do mundo nesta época de corona. O número 4 da lista é a Espanha, país que aceitou 324 mil novos residentes permanentes, um aumento de 8% em relação ao ano anterior.
Eu já cheguei a pensar em morar na Espanha por um tempo, quem sabe um dia. O número 3 da lista é o Reino Unido, que aceitou 342 mil novos imigrantes, uma queda de 3% em relação ao ano anterior. Agora, você imagina quem está na posição número 2 da lista? A Alemanha. O país aceitou nada menos que 860 mil novos imigrantes. É um número gigante, mas mesmo assim é 18% menos do que o país havia aceitado no ano anterior. Eu já morei na Alemanha durante um ano, quando trabalhei como engenheiro em uma empresa de lá. Isso foi lá em 2012 e já era claro a quantidade alta de imigrantes no país. Obviamente, a maioria desses imigrantes são refugiados. E com certeza você sabe qual é o país que ocupa a primeira posição em aceitação de novos imigrantes. Mesmo que muitos digam que não gostam do país, a maioria quer ir para lá. Sim, Estados Unidos da América. O país aceitou 1.127.000 novos imigrantes. Isso não é gente ilegal no país não, ou que chegou no país. São pessoas que receberam a imigração de fato, o Green Card. E não foi um ano atípico para o país. Ele sempre se mantém na primeira posição em números de novos residentes permanentes por ano. Porém, aqui entre nós, algo que eu descobri ao conhecer os dois países, o Canadá é os Estados Unidos que deu certo. E agora chegamos à parte mais interessante do vídeo, na minha opinião, e me diga aí nos comentários se você concorda ou não comigo. Existe uma instituição de análise global chamada Gallup, e eles divulgaram um índice de países onde a população local mais aceita aos imigrantes. Vou explicar como funcionou. Em 2019, em 140 países, eles fizeram 3 perguntas para muitas pessoas, quantidade de pessoas suficiente para serem aceitos como estatística, sobre a recepção aos novos imigrantes em seus países. As perguntas foram: ter imigrantes de outros países aqui no teu país é bom ou é ruim? Ter imigrantes como teus vizinhos morando do teu lado é bom ou é ruim? E ter um imigrante que entra na sua família por meio de casamento é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Com essas 3 perguntas, eles pontuam as respostas de 0 a 9 e o Canadá ficou em primeiro lugar com 8,46, muito próximo da nota máxima. Quer saber as respostas por cada pergunta? Pois 94% dos canadenses entrevistados disseram que ter imigrante no país é uma coisa boa. 95% disse que é bom ter imigrantes como vizinhos. Porém, quando a pergunta foi sobre imigrantes entrarem na família, o número caiu para 91% que consideram isso uma coisa boa. É uma queda, mas ainda um número muito bom. E quebrando por idade dos canadenses que responderam às perguntas, o maior índice de aceitação a imigrantes é entre pessoas de 30 a 44 anos, seguido das pessoas entre 45 e 54 anos. A faixa de idade que menos aceita imigrantes dos canadenses é entre 15 a 29 anos. Mas isso não é uma preocupação, já que eles são menor número. Em 2017, o Canadá era o 4º da lista, com um índice de 8,14. Então, está clara a evolução de aceitação a imigrantes no país. Você quer saber os 10 primeiros da lista? Vamos lá. Canadá, com 8,46. Islândia, com 8,41. Nova Zelândia, com 8,32. Austrália com 8,28, Serra Leoa com 8,14, Estados Unidos com 7,95, Burkina Faso com 7,93, Suécia com 7,92, Chad com 7,91 e Irlanda com 7,88. A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço!